Agradecimentos a Adriane Galisteu, Fausto Silva, Jô Soares e Luciano Huck por permitirem a divulgação de meu trabalho em seus respectivos programas de TV. Ao Dr. Adriano Faccioli, psicólogo, por me indicar alguns importantes elementos da perspectiva behaviorista em relação ao fenômeno hipnótico. A doutora Ana Álvares, pelo apoio constante em minha carreira e pela amizade. A doutora Carmen Flores, professora e pesquisadora da UFMG, por incentivar minha iniciação científica. Aos amigos Edmo Magalhães, Eduardo Costa e Pierluigi Piazzi, pelo incentivo e amizade. Aos amigos doutora Maria Brochado, doutor Renato César Cardoso, doutor Túlio Viana, pesquisadores da Faculdade de Direito da UFMG, pela amizade e pelo contínuo suporte na minha carreira acadêmica. Ao hipnólogo Fábio Puentes, por apresentar a hipnose a mim e a todo o Brasil. A Henrique Ataíde, pela imensa ajuda com bibliografia desde o início da minha carreira. Ao Dr. Lair Ribeiro, grande nome da programação neurolinguística, ou PNL, no Brasil, pelos conselhos e incentivo ao lançamento dos meus livros. Ao Dr. Orestes Diniz, professor e pesquisador do Departamento de Psicologia da UFMG, pelas dicas e orientação em psicoterapia e hipnose. A Ricardo Cossatz, pela consultoria e revisão técnica acerca dos temas abordados neste livro. A Sean Michael Andrews, o hipnotista mais rápido do mundo, pela paciência em tirar sempre todas as minhas dúvidas técnicas sobre hipnose. Ao Sistema Carrier, do ensino de Belo Horizonte, pelo suporte no começo de tudo. Prefácio. A publicação de Mentes Fantásticas, trabalho feito a partir de uma pesquisa que resultou nos títulos anteriores publicados pelo autor, primeiro em Mentes Geniais e depois Mentes Brilhantes, de Alberto Delissola, será bem recebida não somente no meio acadêmico, como também pelos leigos e curiosos que apreciam e acompanham as novidades relacionadas à nossa mente e ao seu desempenho. É curioso como o interesse público na hipnose tem seus altos e baixos. Suas críticas geralmente se baseiam em informações inadequadas. Isso se deve, em parte, à mídia popular, que transmite às pessoas uma ideia totalmente equivocada sobre a hipnose. O que vemos em palcos e programas de auditório é criado para estimular os espectadores, despertando sua curiosidade para o feito em si. Às vezes, até demonstram bem os fenômenos hipnóticos, mas de modo que não deixam claro como a hipnose real pode ser utilizada em diferentes aspectos. A hipnose sempre foi considerada um tema bastante misterioso. Tem sido fonte inesgotável para tramas populares de filmes, histórias em quadrinhos e programas de TV. Infelizmente, isso representa que as pessoas, com alguma compreensão do assunto, não tiveram sua aprendizagem baseada em fatos, mas em algo destinado ao entretenimento. Dessa forma, não terão uma ideia exata do que é a hipnose. Neste livro, embarcamos em uma jornada de descoberta, olhando para a verdade por trás dela e descobrindo o que é e o que não é real. No entanto, é principalmente a personalidade de Alberto Delissola que faz deste livro tão atrativo e de leitura fácil. A compreensão do autor acerca do tema, junto de seu joie de vivre, aflora ao longo de toda a obra. Isso torna mais fácil e prazerosa a leitura do livro, de forma que, mesmo as passagens mais eruditas, podem ser lidas sem grandes esforços. O autor faz referência a brilhantes trabalhos escritos neste último século, o que coloca o estudo do fenômeno hipnótico sobre uma base muito mais firme.
É possível afirmar, por fim, que este trabalho terá condições de mostrar o valor da hipnose, tanto para fins terapêuticos, em áreas como saúde e comunicação, como forma de diversão. Este livro vai produzir uma demanda muito mais ampla do emprego das técnicas de hipnose e certamente servirá de inspiração para novas pesquisas sobre o assunto. Desde Mesmer até os dias de hoje, muita água passou por baixo da ponte da hipnose. Obrigado, Alberto, pela confiança em mim depositada para escrever este prefácio. Fábio Puentes. Capítulo 1. Introdução. Sou um mentiroso, um trapaceiro e um charlatão. Mas pelo menos eu sei disso. James Randi, ilusionista. O início. Se tomar a pílula azul, a história acaba e você acorda na sua cama acreditando no que quiser acreditar. Se tomar a pílula vermelha, ficará no país das maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, tudo o que ofereço é a verdade. Nada mais. Morpheus, personagem do filme Matrix, de 1999. Neste momento me sinto como Morpheus, personagem do filme Matrix. Tudo o que ofereço são os fatos. Aliás, a maioria das pessoas certamente irá preferir continuar com suas vidas ingênuas, acreditando naquilo em que opta acreditar, na toalhinha milagrosa capaz de ressuscitar os mortos, na fronha mágica dos sonhos, na garrafa de Exu que traz a pessoa amada de volta, ou até mesmo no poder das canetas abençoadas para aprovação em concursos públicos. No entanto, ainda que possa ser reconfortante acreditar nos feitos sobrenaturais de todos esses badulaques, nada justifica a fortuna que vários líderes espirituais têm obtido com a fé alheia, ainda que o charlatanismo e o curandeirismo sejam crimes tipificados em nosso Código Penal. Todos temem tomar alguma atitude em relação a isso. As razões são várias. A primeira delas é o receio por parte de alguns políticos de perder o apoio de líderes religiosos e dos muitos eleitores diariamente enganados em centros religiosos. Outro motivo é o medo de combater tais fraudes sob o argumento de que uma ação do tipo afrontaria o princípio de liberdade religiosa. Assim, se você deseja entender como se dá o processo por trás do charlatanismo de algumas seitas, recomendo que prossiga com a leitura. Caso contrário, pode simplesmente fechar esse livro e continuar sendo enganado. Lembre-se, tudo o que lhe ofereço são os fatos, nada mais. Já leu o horóscopo de hoje? Em 1948, o psicólogo americano Bertram Forer conduziu um experimento no qual se aplicou um teste de personalidade em um grupo de 39 estudantes universitários. Uma semana após a realização dos testes, ele entregou a cada aluno uma descrição de sua personalidade, supostamente redigida baseando-se nos dados coletados no teste. Após lerem seus resultados, os alunos foram convidados a avaliar a precisão de seus perfis em uma escala de 0 a 5, em que 0 indicava que o perfil não tinha nada a ver com a personalidade do sujeito, e 5, que a análise havia sido perfeita. Os resultados foram impressionantes. A pontuação média foi de 4,26, o que significa que a maioria dos alunos considerou o laudo muito bem elaborado e condizente com suas verdadeiras personalidades. Aliás, apenas 12,5% dos alunos classificaram seus laudos com uma nota abaixo de 4, muito preciso, e nenhum deles marcou menos do que 2, média precisão. Veja a seguir alguma das avaliações do laudo recebido pelos alunos. Surpreendentemente preciso e específico. Na mosca.
Muito bom. Queria que você tivesse dito mais. Escrito diretamente para mim. Não haveria como uma resposta geral se encaixar com tanta perfeição em minha personalidade. Os resultados do experimento parecem provar que se trata de um instrumento incrível para a avaliação da personalidade das pessoas. No entanto, existe um pequeno detalhe acerca da sua condução. Após aplicar o teste, Forer nem o corrigiu. Na verdade, baseando-se em declarações genéricas tiradas de um livro de astrologia comprado em uma banca de revistas, Forer criou um único laudo e entregou cópias do mesmo para todos os alunos. Veja algumas das declarações contidas no laudo. Você tem uma grande necessidade de que as outras pessoas gostem de você e o admirem. Você tem uma tendência a ser muito exigente consigo mesmo. Você possui um grande potencial ainda a ser explorado. Normalmente você é uma pessoa feliz. No entanto, às vezes, por motivos que não entende, fica um pouco deprimido. O teste original de Forer já foi replicado dezenas de vezes até hoje, e a média de classificação continua em torno de 4,2 pontos. Esse experimento identifica um princípio psicológico fascinante e surpreendentemente universal, que move uma indústria multibilionária no mundo inteiro. As pessoas têm a tendência de se identificar bastante com afirmações genéricas a respeito de suas personalidades. A essa tendência denominou-se efeito Barnum, também conhecido como efeito Forer. Em seus experimentos, Forer descobriu algo ainda mais interessante. Quanto mais informação pessoal o indivíduo compartilhava de maneira voluntária com o aplicador do teste, melhor ele classificava a qualidade do laudo recebido posteriormente. Em outro experimento realizado na Universidade do Kansas, os voluntários foram separados em 3 grupos. O primeiro grupo foi recebido por um suposto astrólogo, que perguntou a data exata de nascimento de cada participante, dia, mês e ano. No segundo grupo, o astrólogo perguntou apenas o mês e o ano em que cada um deles nasceu. Finalmente, o terceiro grupo não passou qualquer informação ao astrólogo. Em seguida, cada participante recebeu laudos idênticos, mais uma vez, supostamente baseados nas informações fornecidas pelos participantes. Como você deve imaginar, as médias das notas de cada grupo foram bem diferentes. Aqueles que não revelaram nenhuma informação sobre si mesmo deram uma nota média de 3,24. Já os que forneceram apenas o mês e o ano de seu nascimento deram uma nota média um pouco maior, 3,76. Finalmente, aqueles que divulgaram a data de nascimento de maneira mais precisa deram a maior nota média, 4,38. Em outras palavras, a precisão da leitura astrológica teria mais relação com o que a pessoa revela do que com explicações do astrólogo. Assim, se os videntes quiserem aumentar seus superpoderes durante as sessões, basta que deixem seus clientes falarem mais, ainda que esse discurso não tenha nenhuma relação específica com o laudo final da leitura paranormal. Como deve ter percebido, em sessões do gênero, o ideal é que os laudos redigidos tenham informações muito genéricas. No entanto, ainda que existam imprecisões, muitas vezes elas não comprometem em nada a entrevista. Isso se deve a um fenômeno conhecido como viés de confirmação, caracterizado pela lembrança seletiva das declarações corretas, esquecendo eventuais erros. Além disso, elogios moderados costumam ser mais atraentes do que bajulação excessiva ou críticas severas. Assim, ainda que a generalidade das respostas seja fundamental para o sucesso das entrevistas, exige algo ainda mais importante. As pessoas simplesmente querem acreditar. James Randi e o desafio de $1 milhão. Diante da elevada credulidade da maioria das pessoas, um pequeno grupo de pesquisadores passou a colocar os supostos poderes paranormais de videntes sob investigação.
Dentre eles, destaca-se o ilusionista James Randi. Randall James Hamilton Zwing nasceu em Toronto, em 1928. Quando tinha 12 anos, assistiu a uma apresentação de um ilusionista americano chamado Harry Blackstone. Após a apresentação, o pequeno Randall ficou em êxtase. Qual seria o segredo por trás de todos aqueles truques? Obstinado em descobrir os enigmas do mundo do ilusionismo, o jovem Randall passou a estudar profundamente as artes secretas da magia. Aos 15 anos, em uma igreja espiritualista local, ele presenciou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Membros da congregação eram encorajados a levar envelopes lacrados contendo perguntas dirigidas aos entes queridos já falecidos. Durante o culto, Randall descobriu que os ministros liam em segredo os envelopes e criavam cartas contendo uma suposta resposta do falecido. Indignado, Randall decidiu expor o charlatanismo do ministério e terminou o dia em uma delegacia de polícia local. Inabalável, Randall deixou crescer o cavanhaque e mudou seu nome para James, o Incrível Randi. Desde então, Randi tornou-se um célebre ilusionista e escapista, tendo participado de uma série de desafios, dentre os quais poderíamos destacar a permanência em um caixão de metal selado por 104 minutos, quebrando o recorde do grande Houdini em pouco mais de 10 minutos. A escapada de uma camisa de força, enquanto pendurado de cabeça para baixo na queda do rio Niágara, e até mesmo sua participação nas frequentes decapitações do cantor Alice Cooper em seus shows. Paralelamente à sua carreira como ilusionista, Randi deu continuidade à sua cruzada contra os charlatões. Em 1998, após vários anos de combate ao misticismo e à pseudociência, ele lançou um desafio para os supostos videntes, o prêmio de $1 milhão para quem fosse capaz de provar seus poderes paranormais em condições controladas. O desafio foi lançado há mais de 10 anos e até hoje ninguém conseguiu passar dos testes preliminares. Alguém poderia argumentar: os testes fracassam porque os fenômenos paranormais são erráticos, ou seja, não se pode saber quando vão se apresentar. Ora, se são erráticos, por que acontecem no exato momento da consulta mediúnica? Ao escrever este livro, jamais tive a intenção de opinar sobre a possibilidade de existência de fenômenos que ainda não possuem explicação científica. Na verdade, meu objetivo é alertar sobre as artimanhas utilizadas por vários líderes espirituais para enriquecer de maneira ilícita. O uso do efeito Forer, em associação a outros elementos, como a busca por informações fornecidas pelo inconsciente do cliente e um pouco de encenação, descrevem uma habilidade conhecida como leitura fria. É devido a essa habilidade que muitos supostos paranormais parecem ser capazes de ler a mente das pessoas, prever o futuro e até mesmo se comunicar com os mortos. Muitos líderes religiosos utilizam numerosas técnicas para enganar seus fiéis. Hipnose, leitura fria e até mesmo mnemônica são algumas delas. Todas essas técnicas serão descritas ao longo deste livro. Por enquanto, podemos dizer que elas funcionam devido a 6 princípios básicos: o efeito Forer, o efeito de Lake-Wobegon, o viés da confirmação, a busca por padrões e sentido, correlação versus causalidade, o efeito Fox-Mulder. O efeito Forer já foi descrito nos parágrafos anteriores. Vejamos agora os outros princípios. As armadilhas do nosso pensamento. O efeito Lake-Wobegon. Nos anos 80, o humorista americano Garrison Keillor criou uma cidade fictícia chamada Lake-Wobegon. Ao descrever os habitantes dessa cidade inventada, Keillor observou que nela
todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos e todas as crianças são superdotadas. Apesar de ter sido escrito em tom de brincadeira, o comentário de Keylor reflete um princípio psicológico fundamental, atualmente conhecido como efeito de Lake-Wobegon. É parte da nossa rotina tomar decisões racionais. A resposta correta em uma prova de múltipla escolha, a forma mais adequada para investir nosso dinheiro, a escolha para uma carreira, dentre outras. No entanto, sob certas circunstâncias, nosso cérebro nos engana e simplesmente abandonamos a lógica. Psicólogos descobriram que uma das principais causas dessa irracionalidade é a existência de um fenômeno chamado viés egocêntrico. Todos nós possuímos uma autoestima extremamente frágil e, no inconsciente, utilizamos várias técnicas para nos proteger da dura realidade do mundo concreto. Dessa maneira, somos especialistas em convencer a nós mesmos de que somos perfeitos e de que a culpa é sempre dos outros. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, jogadores profissionais de pôquer culpam uma mão ruim pelo fracasso no final de algum campeonato. É também a razão pela qual os pais corujas insistem em relatar sobre a genialidade de seus filhos durante a execução de atividades extremamente comuns, como desenhar ou falar. É um fenômeno que já foi observado incontáveis vezes. Em uma pesquisa, procurou-se identificar o viés egocêntrico nas relações amorosas estáveis. Para tanto, cientistas pediram para homens e mulheres casados estimarem, isoladamente, a porcentagem de trabalho doméstico realizado por cada um deles. Após a soma das porcentagens dos casais, praticamente todos os pares obtiveram um total muito superior a 100%, ou seja, cada participante mostrou um viés egocêntrico, minimizando a contribuição do parceiro e exagerando na sua própria contribuição na execução das tarefas domésticas. Na maior parte das vezes, essa soberba é muito benéfica em nosso dia a dia, já que ela nos dá forças para trabalhar e até mesmo nos relacionar amorosamente. Afinal, não fosse esse viés egocêntrico, jamais conseguiríamos lidar com nossos erros diários, o fracasso no vestibular, o erro que nos custou uma demissão, o atraso na chegada ao trabalho, entre outros. Sem esse fenômeno, aliás, não teríamos sequer coragem de flertar com uma pessoa que nos agradasse. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Em cultos religiosos, aplica-se, com certa frequência, uma interpretação bastante distorcida do trecho bíblico citado, para se utilizar do viés egocêntrico e angariar mais fiéis. Ora, qualquer pseudo-intelectual sabe que a Bíblia jamais fez menção a qualquer igreja cristã específica. No entanto, vários líderes aproveitam-se do trecho acima para massagear o ego de seus membros. Vocês são especiais por estarem aqui. Os videntes fazem algo semelhante. Em consultas, sempre iniciam a análise com algum elogio extremamente genérico. Você é um gênio criativo. Possui a aparência de durão, mas guarda um coração de ouro. Consegue ler as pessoas como ninguém. Seu maior defeito é ser perfeccionista. São apenas alguns exemplos desses elogios. O viés da confirmação. Imagine que você está grávida. Desde a confirmação da gravidez, você constata que várias amigas estão simultaneamente grávidas. Em seguida, descobre que sua cantora favorita e a apresentadora do jornal também estão grávidas. Seria indício de um surto de gravidez? Nada disso. Você acaba de ser vítima do viés da confirmação. A partir do dia em que descobriu a gravidez, você recebeu várias informações diferentes. Casamentos, traições, mortes, assassinatos e inclusive notícias de algumas celebridades que engravidaram. No entanto, com exceção das informações que envolviam gravidez, todas as outras foram simplesmente descartadas.
Fenômeno semelhante acontece quando escutamos que algum amigo acaba de comprar um carro novo. Ao perguntar sobre o modelo, ele menciona um nome que você jamais ouvira falar. Após conhecer o carro, você começa a reparar na enorme quantidade de carros desse modelo que existe nas ruas. Ainda que a sua impressão seja de que a invasão desse modelo específico tenha acontecido apenas após seu amigo ter comprado o carro, as ruas sempre estiveram cheias de todos os modelos. No entanto, após conhecer esse modelo específico, você passou a observá-lo com mais frequência. O viés da confirmação atrapalha até mesmo o avanço científico. Não são raras as vezes em que cientistas estabelecem hipóteses e alteram ao máximo seus experimentos para de alguma forma confirmá-las. Nas redes sociais, também é muito fácil constatar o viés da confirmação. Partidários do PSDB com frequência postam notícias que indicam a corrupção de algum partidário do PT. Em contrapartida, partidários do PT com frequência postam notícias que envolvem corrupção de algum partidário do PSDB. Aliás, aproveitando-se desse fenômeno, políticos muitas vezes criam discursos repletos de frases vagas, ambíguas e até mesmo contraditórias, confiando no fato de que a maioria dos eleitores prestará atenção apenas no que deseja ouvir. Note alguns exemplos de frases comumente encontradas em discursos políticos. É preciso ter coragem para avançar, mas sem esquecer as nossas tradições. É preciso reconhecer o direito de greve dos trabalhadores, mas também é preciso reconhecer que as empresas precisam voltar a funcionar o quanto antes. Devemos louvar a pacificidade dos manifestantes nos protestos populares ocorridos ontem. Além disso, o caráter pacífico das manifestações também evidenciou o correto tratamento dado pela segurança pública à livre manifestação popular. No entanto, infelizmente, aconteceram também atos minoritários de violência contra pessoas e contra os patrimônios público e privado que devemos condenar e coibir com vigor. Imagino que a política contenha os maiores exemplos de uso do fenômeno da confirmação para a manipulação popular. Contudo, tal manipulação não é exclusividade dos políticos. É comum que as pessoas recorram ao mesmo fenômeno também para gerar falácias. Certa vez, vi compartilhada em uma rede social a seguinte notícia: mais um casal homossexual abusa sexualmente de seu filho adotivo. A chamada da notícia já indica o viés da confirmação. Ocasionalmente, a mídia expõe algum caso de pedofilia praticada por heterossexuais. No entanto, devido ao viés da confirmação, chama mais atenção a existência de um casal homossexual pedófilo. Provavelmente porque os divulgadores da notícia já são pessoas contra a adoção de crianças por casais homoafetivos. Em tempos de auge da teologia da prosperidade, não são raras as vezes em que alguém é vítima do viés da confirmação nos cultos. Fulano ficou milionário após entrar em nossa igreja. Aliás, em meio a uma amostragem de milhares de membros, nada mais razoável que alguns novos milionários sejam encontrados. Com a amostragem semelhante, conseguiríamos mostrar que qualquer congregação é capaz de atingir não apenas a prosperidade, mas qualquer outro elemento como perda ou ganho de peso, aprovação, reprovação em concurso, etc. Aliás, encontrar pessoas abastadas nas igrejas não é uma tarefa muito difícil. Difícil mesmo é conseguir explicar como Jesus pregava esse tipo de teologia financeira. Em consultas místicas, o mesmo viés surge, mas com uma roupagem diferente. Fulano recuperou a pessoa amada após banhar-se com a garrafada. Ora, pessoas reencontram amores todos os dias. Qual a garantia de a garrafada ser a verdadeira responsável pelos acontecimentos em questão? Nenhuma, como você deve imaginar. A pior consequência do viés da confirmação é que, de alguma forma, ele inibe a racionalidade. Tornamo-nos incapazes de encarar os fatos, por mais claros que eles estejam. A busca por padrões e sentido. Na década de 70,
a NASA lançou 2 espaçonaves chamadas Viking 1 e Viking 2 em missões a Marte. Durante as missões, elas fotografaram a superfície do planeta explorado e enviaram as imagens à NASA. Uma dessas fotos ficou muito famosa, como você pode conferir no material de apoio na imagem 1.1. Após a divulgação da foto, surgiram várias teorias conspiratórias afirmando que o planeta Marte seria habitado e que esse suposto rosto humano seria uma construção de seus habitantes. Com o passar dos anos, tais teorias conspiratórias foram ganhando tanta notoriedade que até se transformaram em um livro lançado em 1987, The Monuments of Mars, A City on the Edge of Forever, de Richard Hoagland. Carl Sagan, cientista, escritor e divulgador científico norte-americano, costumava dizer: alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. No entanto, a única prova que Hoagland possuía era o suposto rosto encontrado na foto de Marte. Posteriormente, observou-se que se tratava apenas de um engano. Veja fotos mais recentes na imagem 1.2. O ser humano tem uma tendência natural de buscar padrões e sentido em tudo aquilo que observa. No livro Paranormality, Why We See What Isn't There, o psicólogo Richard Wiseman fornece um excelente exemplo sobre a busca de padrões e sentido. Veja a imagem 1.3. Se a letra A é colocada à esquerda deste símbolo e a letra C à direita, a maioria das pessoas não terá nenhum problema em interpretar este símbolo como um B. No entanto, se o número 12 for colocado logo acima desse símbolo e o número 14 logo abaixo, o símbolo misterioso muda sua forma para o número 13. Por fim, seria possível colocar as letras A e C à esquerda e à direita do símbolo e os números 12 e 14 acima e abaixo, respectivamente. Neste último exemplo, o símbolo se converte ao mesmo tempo em B ou 13, de acordo com o foco de sua atenção. Esse exemplo ilustra uma peculiaridade fundamental na percepção humana. Dado o contexto certo, as pessoas são inconscientemente hábeis em atribuir sentido a símbolos ou formas inteiramente desprovidas de sentido. Esse é o mesmo princípio que predispõe as pessoas a ver todos os tipos de imagens em manchas de tinta, nuvens e pedaços de comida, por exemplo. Veja a seguir alguns casos. Basta olhar para essa forma aleatória por determinado tempo para que, de repente, rostos comecem a surgir. Na tabela 1.4, você vê vários exemplos deste caso. Este sanduíche de queijo, com mais de 10 anos de idade, foi vendido em leilão por $28 mil, mais de R$50 mil, porque as pessoas viam o rosto da Virgem Maria em sua superfície tostada. A foto deste cão foi colocada no site petfinder.com e fez o maior sucesso na internet, porque o animal teria feições humanas. Já esta torrada supostamente possui o rosto de Jesus Cristo. E esta frigideira também seria mais uma aparição de Jesus Cristo. Esse fenômeno que relaciona a atribuição de sentido a imagens aparentemente desconexas não é nada novo. Nos anos 70, um cientista chamado Neftulin Donald e seus colaboradores fizeram um experimento na tentativa de reproduzir esse efeito em laboratório. Para tanto, Neftulin elaborou uma palestra absolutamente sem sentido sobre a relação entre a matemática e o comportamento humano. Em seguida, instruiu um ator para que estudasse de forma exaustiva o texto da palestra e pudesse, depois, apresentá-lo a um público composto apenas por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais em um renomado congresso sobre educação. Antes da apresentação, Neftulin
um cientista com bastante credibilidade, apresentou o ator como Dr. Myron L. Fox e resumiu sua impressionante, mas totalmente fictícia carreira acadêmica. Após a devida apresentação, o público foi bombardeado por 1h30 de declarações completamente sem sentido ou contraditórias, e até mesmo repletas de neologismos. Ao fim da apresentação do Dr. Fox, Naftulin entregou um questionário e pediu a todos da plateia que avaliassem a palestra. Da mesma forma que você viu um símbolo sem sentido, mas interpretou como a letra B ou o número 13, o público do Congresso extraiu muito sentido e sabedoria das tolices ditas pelo Dr. Fox. Veja algumas estatísticas baseadas na avaliação dos presentes. 85% do público classificou a palestra como extremamente bem organizada. 70% do público elogiou o uso de exemplos e sua apresentação. 95% do público achou a palestra extremamente agradável e estimulante. Ainda que seja interessante avaliar esse fenômeno em laboratório, não precisaríamos de tanto esforço para identificar tal curiosidade do pensamento humano. Aliás, foi a nossa capacidade de visualizar padrões que nos permitiu criar os famosos emoticons, ícones da internet criado para expressar emoções em âmbito online. Veja na tabela 1.5 uma relação entre emoticons e as emoções representadas. A habilidade em enxergar sentido em várias formas aleatórias é tão fantástica que é até possível criar uma foto apenas com o uso de mosaicos. Note o seguinte exemplo na imagem 1.6. Uma imagem de Jimi Hendrix gerada por centenas de cubos de Rubik, também chamado de cubo mágico. Correlação versus causalidade. Uma maneira de testar hipóteses é por meio da pesquisa correlacional. Abordagens correlacionais medem a relação entre variáveis diferentes. A maneira com a qual as variáveis se relacionam entre si pode sugerir o quanto duas variáveis são semelhantes ou distintas, além de identificar se uma variável pode ser usada para prever a outra. Por exemplo, suponha que exista alguma correlação entre a nota do vestibular e um bom desempenho acadêmico. Nesse caso, poderíamos prever que os alunos mais bem avaliados no vestibular teriam maior sucesso acadêmico. É importante ressaltar que aqueles que realizam pesquisas correlacionais não costumam ter controle sobre as variáveis estudadas. Eles simplesmente as medem. Quando os pesquisadores examinam a relação entre duas ou mais variáveis, eles podem medir a força e o sentido da relação entre elas e realizar um cálculo estatístico chamado de coeficiente de correlação. Os coeficientes de correlação podem variar de 1 a -1. O valor absoluto do número, o número em si sem sinal positivo ou negativo, indica a intensidade do elo entre as duas variáveis. Quanto maior for, mais forte será a associação entre as duas variáveis. O coeficiente, positivo ou negativo, indica o sentido da relação. Um coeficiente de correlação positiva indica que quando uma variável aumenta, o mesmo acontece com a outra. Por outro lado, um coeficiente de correlação negativa indica que quando uma variável aumenta, a outra diminui. Para ilustrar, temos o gráfico 1.7, que indica uma correlação positiva entre a temperatura ambiente e a quantidade de bebidas geladas vendida. Quanto mais quente o dia, mais bebidas geladas são vendidas. Por outro lado, nota-se uma correlação negativa entre a temperatura ambiente e o número de pessoas que vestem suéteres. Quanto mais quente, menos pessoas vestem suéteres. Porém, se fôssemos avaliar, por exemplo, a correlação entre a temperatura ambiente e o número de pessoas que têm soluços, não encontraríamos nenhum tipo de correlação. Estudar as correlações entre duas ou mais variáveis é de suma importância na ciência. Apesar disso,
A pesquisa correlacional apresenta uma desvantagem muito séria. Correlação não é causalidade. Em outras palavras, a correlação não indica necessariamente alguma relação de causa e efeito. Suponha que temos uma variável A com alta correlação positiva com uma variável B. Neste caso, podemos presumir 3 possibilidades para a causalidade. A variável A causa a variável B, a variável B causa a variável A, uma terceira variável C poderia ser a causa de A e B. Imagine que o número de horas de sono de uma pessoa esteja negativamente correlacionado com o número de resfriados que ela tem. Isso pode ter 3 significados de causalidades diferentes. A falta de sono torna as pessoas mais vulneráveis a resfriados. Pessoas que estão com resfriado têm mais dificuldade para dormir. Outra variável C é a causa dos resfriados e da falta de sono. Essa terceira variável pode ser estresse. Além disso, existe a possibilidade de todas as relações de causalidade acontecerem ao mesmo tempo. Vamos a outro exemplo, o hormônio da oxitocina. A oxitocina é conhecida de maneira popular como o hormônio do amor, pois existe uma correlação positiva alta entre os níveis desse hormônio e o nosso bem-estar decorrente da proximidade com pessoas queridas. Supondo que não exista uma terceira variável envolvida, teríamos 2 relações de causalidade possíveis. A proximidade com as pessoas que amamos aumenta os níveis de hormônio, o aumento dos níveis de hormônio eleva nosso bem-estar ao estarmos próximos das pessoas que amamos. Pessoas indicam que as 2 relações de causalidade acontecem concomitantemente, ou seja, o fato de estarmos felizes eleva nossos níveis de ocitocina. Por outro lado, o aumento dos níveis desse hormônio, ainda que por meio da ingestão, eleva a sensação de felicidade. Na natureza, é normal haver a mistura de causa e efeito. Todas as limitações acerca dos estudos correlacionais não indicam que eles são dispensáveis. Na verdade, é importante estudar todas as correlações com cautela, de modo a melhor avaliar tais relações. Coincidências não faltam na vida cotidiana. Elas nos confundem e nos surpreendem. Aliás, muitas delas são até mesmo perturbadoras e irritantes. Antes de prosseguir, é importante definir o significado da palavra coincidência. Chamamos de coincidência a ocorrência de 2 acontecimentos percebidos como significantemente relacionados, mas sem nenhuma conexão causal aparente. Quem nunca passou pela experiência de estar pensando em alguém que não encontra há muito tempo, quando então, de forma mágica, o telefone toca e quem está ligando é essa pessoa? Outra coincidência fascinante é durante uma viagem a um local muito longínquo, encontrar um amigo ou até mesmo um parente por lá. Coincidências do tipo acontecem todos os dias e costumam ser superestimadas pelas pessoas. Outro caso de coincidência que nos intriga são as profecias. Dentre os ditos profetas, Nostradamus é um dos mais conhecidos. De acordo com a lenda, a primeira previsão de Nostradamus teria ocorrido na Itália. Na ocasião, o profeta teria se encontrado com um monge franciscano denominado Felice Peretti, da província de Ancona. Ao passar pelo monge, Nostradamus se ajoelhou. Quando questionado sobre o que motivara sua reação, Nostradamus teria respondido: "Eu devo me submeter e ajoelhar diante de sua santidade." Em 1585, Felice Peretti se tornaria o Papa Sisto V. No entanto, foi somente após a previsão da morte do rei Henrique II que a fama de Nostradamus teria se estabelecido em definitivo. O jovem leão vencerá o velho num campo de batalha, num único combate. Trespassar-lhe-á os olhos, na sua jaula de ouro, 2 feridas numa, padecerá de uma morte cruel. A profecia se cumpriu 4 anos mais tarde, em 1559, quando Henrique, cujo emblema heráldico estampava um leão, traçou uma luta amigável
com um jovem oficial de nome Montgomery, capitão da guarda escocesa do rei francês. A lança de Montgomery atravessou acidentalmente a viseira do elmo dourado que Henrique ostentava, a jaula de ouro, ferindo-o na sua vista e na garganta. Dentre as profecias mais famosas de Nostradamus, as que se destacam são aquelas que, em teoria, faziam referência ao nazismo. Bestas selvagens com fome vão cruzar os rios. A maior parte da batalha será contra Richter. Ele vai fazer com que grandes homens sejam arrastados em uma jaula de ferro, quando o filho da Germânia não obedecer nenhuma lei. Da parte mais profunda da Europa Ocidental, do povo pobre, uma jovem criança vai nascer, que com sua língua vai seduzir muitas pessoas. Sua fama vai crescer no reino oriental. Sem dúvida, profecias do gênero parecem incríveis demais para serem identificadas como meras coincidências. No entanto, todas as coincidências podem ser facilmente explicadas pela lei dos grandes números. Essa lei de probabilidade estatística foi proposta por 2 professores de matemática de Harvard, Dr. Percy Diaconis e Dr. Frederick Mosteller. Segundo ela, em amostras grandes o suficiente, até mesmo os fenômenos menos prováveis podem se tornar muito prováveis. Quando uma mulher ganhou na loteria de Nova Jersey 2 vezes em 4 meses, o evento foi amplamente divulgado como uma incrível coincidência que bateria as probabilidades de 1 em 17 trilhões. Quando analisado com cautela, contudo, descobriu-se que a chance de um evento como esse acontecer com algum apostador dos Estados Unidos era aproximadamente 1 em 30. Para entender melhor esse fenômeno, vamos analisar as chances de alguém ganhar o maior prêmio da Mega Sena, a maior loteria do Brasil. A chance de um apostador acertar os 6 números da Mega Sena com apenas um jogo é 1 em 50.063.860. No entanto, existem milhares de apostas em cada concurso, o que torna muito provável que alguma delas seja premiada. A lei dos grandes números também acontece em várias seitas religiosas. Em tempos de teologia da prosperidade, é bastante comum encontrar numerosos testemunhos de fiéis que tiveram sua vida financeira completamente transformada após a filiação a uma igreja, centro espírita, terreiro ou sinagoga. A existência de milhares de fiéis em cada uma dessas instituições torna bastante provável que algum fiel tenha sua vida transformada após se agremiar a determinadas instituições. O mesmo vale para as profecias de Nostradamus. Quando ficamos maravilhados pelas profecias que supostamente se confirmaram, deixamos de lado outras milhares que eram completamente ambíguas ou sem sentido. No início de cada ano, os canais de televisão são inundados pelas mais variáveis previsões divinatórias. Ainda que a maioria delas jamais se concretize, a grande mídia focará em especial naquelas que eventualmente deram certo. O mesmo vale para as pequenas coincidências de nosso cotidiano. Faz parte da nossa rotina pensar em dezenas de pessoas. Em algum momento, devido à lei dos grandes números, uma dessas pessoas nos ligará no exato momento em que estivermos pensando nela. Para ajudar na compreensão da lei dos grandes números, vamos a um último exemplo. Imagine que você acaba de conhecer uma pessoa e descobre que ela faz aniversário no mesmo dia que você. As chances disso acontecer são de 1 em 365. Já o ano tem 365 dias. Agora suponha que você está em uma sala com 30 pessoas. Nesse caso, a chance de uma delas fazer aniversário no mesmo dia sobe para 101 em 125, ou seja, 80,8%. É óbvio que precisaríamos de 366 pessoas para termos 100% de chance de existir 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. No entanto, 70 pessoas são suficientes para termos mais de 99% de chances de isso acontecer.
O efeito Fox-Mulder. Arquivo X foi uma série de TV muito famosa nos anos 90, que contava as aventuras de dois agentes especiais do FBI, Fox Mulder e Dan Scully, responsáveis por investigar os casos contidos no Arquivo X. Casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Mulder acreditava na existência de extraterrestres e de paranormalidade. Em contrapartida, Scully é cética e busca provas científicas que mostrem que tudo se trata de algum engano. Em seu escritório, Mulder possui um cartaz com uma frase que se tornou muito famosa: I want to believe. Eu quero acreditar. Essa frase explica muito daquilo que acreditamos ser sobrenatural. Queremos acreditar. É mais confortável acreditar que nossas crenças são verdade do que simplesmente reconhecer que pode se tratar de algum engano de percepção. Para exemplificar, estão listados a seguir fenômenos tidos como sobrenaturais, cujas provas residem sobretudo em nosso desejo de acreditar. Tabuleiro Ouija. Em fevereiro de 1891, surgiu o seguinte anúncio nos jornais: Ouija, o tabuleiro falante, que descrevia o objeto em questão como um dispositivo mágico que respondia a perguntas sobre o passado, presente e futuro com precisão admirável e prometia diversão garantida para todas as idades. O tabuleiro seria uma conexão entre o conhecido e o desconhecido, o material e o imaterial. Outro anúncio em um jornal de Nova York declarou que era interessante, misterioso e verificado, já que o tabuleiro teria sido testado e aprovado pelo Escritório de Patentes norte-americano. O preço? Apenas $1,50. O tabuleiro Ouija era basicamente igual aos que são hoje vendidos nas lojas de brinquedo. Um tabuleiro plano, com as letras do alfabeto dispostas logo acima dos números de 0 a 9 e as palavras sim e não nos cantos superiores e a palavra adeus na parte inferior. O tabuleiro era ainda acompanhado de um indicador, um dispositivo em formato de gota, com uma pequena abertura em forma de círculo que exibia as letras, os números ou as palavras durante o uso do tabuleiro. O funcionamento era bem simples. 2 ou mais pessoas se reuniam em volta de uma mesa, colocavam os dedos sobre o indicador, faziam uma pergunta qualquer e assistiam estupefatos ao indicador percorrer cada letra, soletrando respostas, em teoria sozinho. A única diferença entre os tabuleiros Ouija vendidos do início do século XX e os vendidos hoje é o material. Antigamente, todas as suas peças eram de madeira, enquanto hoje são todas de plástico ou papelão. De acordo com a crença popular, o tabuleiro seria um meio de comunicação entre os humanos e espíritos. O mais interessante sobre o tabuleiro é que há muitas pessoas que zombam de qualquer fenômeno dito sobrenatural, mas ainda se recusam a usar um tabuleiro Ouija. No Brasil, uma variação do Ouija tornou-se muito popular no início dos anos 80, a brincadeira do copo. A brincadeira do copo. Há uma explicação simples, mas intrigante sobre o funcionamento do tabuleiro Ouija e suas inúmeras variações. É evidente que, se o leitor preferir acreditar que os espíritos movem o indicador ou o copo, pode apenas saltar este trecho do livro. No entanto, se quiser uma explicação racional e menos especulativa, continue lendo. Ao contrário do que se possa imaginar, não existem truques ou sabotagens por trás da brincadeira Ouija. Ou seja, o indicador ou o copo realmente se movem sem que seja necessário que algum dos participantes o mova de modo proposital. A explicação para essa brincadeira é um princípio fascinante chamado de movimento ideomotor, que está também por trás de várias outras práticas divinatórias. O princípio funciona da seguinte maneira: se você se concentrar na ideia de realizar um movimento, você provavelmente vai acabar fazendo algum pequeno movimento, ainda que não tome consciência disso. O mais interessante é que podemos até mesmo tomar conhecimento de que o movimento está acontecendo. No entanto, não estaremos cientes
de que somos os verdadeiros responsáveis por ele. Claro que existem pessoas mais suscetíveis ao movimento ideomotor do que outras, porém, todos nós o vivenciamos em algum momento. Um exemplo muito comum é o espelhamento corporal durante uma conversa. Provavelmente você já... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.